debaixo desta presença do Espírito Santo nessa tarde, eu quero ministrar sobre um tema que queimou no meu coração esses dias, e ontem ardeu ainda mais. E o tema que eu quero ministrar nessa tarde é: sejam cheios. Existe uma pessoa especial aí do seu lado, sim ou não? Então declara para ela: seja cheio. Declara e dá aquele melhor sorriso, seu melhor sorriso, diga: seja cheio. Seja cheio. Cheio quer dizer pleno, completo. Cheio. Quem está cheio transborda. Um copo cheio transborda. Sim ou não? Você quer transbordar nessa tarde? Se você quer transbordar nessa tarde, saiba que o Espírito Santo vai derramar sobre esse lugar águas vivas que estão fluindo do trono dos céus. E só vai sair daqui cheio. Escute. Escute. Só vai sair daqui cheio quem está sedento, quem está com fome, quem está com sede. Porque quando você está com fome, quando você está com sede, você se alimenta mais, sim ou não? Quando você está com muita sede, você quer tomar vários copos de água. E você quer se encher, você quer se saciar. E nessa tarde, o poder do Espírito Santo vai te encher de uma forma sobrenatural. Que você vai sair daqui dessa tarde de uma maneira diferente. Eu creio nisso. Porque não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo que está derramando aqui nesse lugar nessa tarde. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã, que entrou aqui cheio de sonhos, projetos, você que está passando por provas, por lutas, por dificuldades, o Senhor vai derramar sobre a sua vida uma unção dobrada nessa tarde. E o seu ano de 2024 não será o mesmo. Você crê nisso? Você crê que seu ano de 2024 não será o mesmo? Você toma posse? A palavra do Senhor que eu quero partilhar com os amados e queridos irmãos, está no livro de Atos. Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Seguintes: ainda existem homens e mulheres cheios de Deus. Ainda existe. Diz assim a palavra do Senhor: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém. E graças a Deus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nessa hora, meu Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre esse teu povo. Leva os nossos corações, Senhor, cativos. Abre o nosso entendimento nessa tarde, que possamos sair daqui, Senhor, transformados e renovados pela tua palavra, que possamos andar cheios da tua presença.
Esse é o nosso pedido nessa tarde. Assim eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 7 fala sobre Estevão. E eu sei que muitos de nós já conhecem a história de Estevão. Estevão foi um dos primeiros mártires que a Bíblia vem contar uma história de amor, uma história de entrega, uma história de devoção, de propósito, de convicção. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, foi um dos primeiros homens a entregar sua vida por amor a uma causa, a entregar sua vida por amor a um propósito. E eu quero partilhar algumas pérolas nessa tarde, e eu creio que aqueles que estiverem ligados no Espírito vão tomar posse dessa palavra. E a primeira pérola que eu quero que você repita comigo é: o propósito vale mais que a vida. No 3, o propósito. Vamos lá, para ensaiar foi top. Agora valendo, 1, 2, 3, o propósito vale mais que a vida. O propósito que Estevão tinha valia mais que a vida dele. Ele entendia isso. A tal ponto que eu quero te convidar a ler no capítulo 6 de Atos. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas, sinais entre os povos. Só o verso 8, só o versículo 8. A Bíblia diz que Estevão, ele era tão cheio do poder de Deus, que por onde ele passava, ele realizava sinais, maravilhas e prodígios. Estevão fazia a diferença. Ele não era um crente comum, escute. Ele não era aquele crente que só vinha para a igreja aos domingos, e a segunda já não era mais crente. Estevão era crente todos os dias, aonde ele andava, com seus amigos, no seu trabalho, na sua faculdade de teologia. Estevão fazia a diferença. E assim como Estevão, outros homens da Bíblia também fizeram a diferença. E todos esses homens da Bíblia que faziam a diferença, eles eram perseguidos, caluniados, maltratados e muitas das vezes mortos, por amor a uma causa, por amor a um propósito. E eu quero trazer alguns nomes conhecidos de todos nós, de homens que viveram por uma causa, por um propósito, que entregaram a sua vida por amor. Essa é a base do Evangelho, irmão. Escute, deixa eu te falar uma coisa. A base do Evangelho é você entregar o seu melhor. Quem lembra quando o pastor Zoá pregou aqui sobre o puro nardo? Quem lembra? O puro nardo. Amém. A história nos relata que aquela mulher entregou o que ela tinha de mais valioso, o seu tempo, o puro nardo. Essa é a base do Evangelho. Entrega. O que é que você tem para entregar para o Senhor? É o seu tempo? É o seu serviço? É o serviço na casa do Senhor? A base do Evangelho é a entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Quem lembra? Entrega, essa é a base do Evangelho. Deus entregou seu único filho, seu primogênito, por amor a mim
e a você. E o que você vai entregar para Ele nessa tarde? O que você vai entregar para Ele durante a sua vida, a sua caminhada? Deus deu o seu melhor, sim ou não? Jesus foi o melhor de Deus? Amém. Entregou Jesus por amor, por uma causa, por um propósito. É por isso que eu e você, nós estamos aqui nessa tarde. É por isso que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu vir para a igreja, por amor a uma causa. E assim como Deus entregou o seu único filho, eu e você, nós estamos entregando nessa tarde o nosso tempo, o nosso precioso tempo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui revigorado. De repente você entrou aqui nessa tarde triste, cabisbaixo. Não sei como você chegou aqui, mas o Senhor sabe. E esse vigor que Deus vai derramar diante de você, você vai transbordar. Você vai ficar tão cheio nessa tarde que você vai transbordar na vida de outras pessoas lá fora, sim ou não? Amém? Você pode ser canal de bênção lá fora também, para sua família, para seus amigos. Quantos amigos nossos que a gente queria que estivesse aqui hoje nessa tarde? Que de repente estão aí no mundão aí fora, nos famosos bloquinhos agora, exato momento. Mas nós decidimos estar aqui. Mas você pode trazer eles também para viver o melhor de Deus dessa terra, por amor a uma causa, por amor a um propósito. Amém? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por amor a um propósito. Então, para ficar melhor a nossa fixação, eu quero que vocês repitam comigo: o propósito vale mais que a vida. Com força e com fé, o propósito. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entregou sua vida por um propósito, sim ou não? Paulo, escute um detalhe que a história relata. A gente acabou de ler Atos capítulo 7, versículos 55 ao 60. Diante dessa história, eu não sei se vocês perceberam, mas lá no finalzinho do versículo 58, 59, diz que os seus acusadores, as testemunhas, colocaram diante de Saulo. Irmão, tem um mistério aqui da parte de Deus. Saulo, ele estava acompanhando o processo de Estevão. Ele estava acompanhando aquela entrega de Estevão, mas ali ainda, ó, só caladinho, vendo tudo o que estava acontecendo. Saulo, que todos aqui já sabem a história, era um dos perseguidores dos cristãos, sim ou não? Perseguia os cristãos. Mas Deus já tinha um propósito para a vida de Saulo. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido. A história de Estevão impactou a vida de Saulo. Tudo que está na Bíblia, cada detalhe são ricos, irmãos. E nós precisamos entender esses princípios, esses detalhes. O cara está aqui, olhando a entrega de Estevão, e Deus querendo tratar com Saulo. E depois, e a história vocês sabem, quando Saulo tem um encontro com Cristo, e agora ele é chamado Paulo. E Paulo se torna um dos maiores pregadores da graça de Jesus, de todos os tempos. Irmãos, o testemunho de Estevão agiu na vida de Paulo. O testemunho de Estevão frutificou na vida de Paulo. E Paulo, entendendo esse princípio, esse propósito, agora ele faz o quê? Como é a sua morte? Decapitaram Paulo. Não se assuste. Aqueles que decidem entregar sua vida por uma causa, por um propósito, Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E Paulo, por sua vez, é decapitado. João,
levado para morrer no isolamento na ilha de Patmos. Esses 3 homens tinham uma causa, tinham um propósito, entregaram a sua vida, lutaram até o fim. Estevão foi apedrejado porque tinha um propósito, que tinha uma causa maior, a qual ele vivenciava todos os dias da sua vida. Dentre outros irmãos, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que entregaram a sua vida por amor a Cristo, por entregar a sua vida por um propósito, por uma causa, que foram perseguidos até a morte, a fio da espada, desde Gênesis e Apocalipse. E não tão longe de nós, existem alguns pregadores da minha geração, que relatos contam que Charles Spurgeon, relatos dizem que Charles Spurgeon, só em ele passar, as pessoas sentiam a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. As pessoas diziam que Charles Spurgeon, quando subia no altar, a igreja enchia da graça de Deus, pela vida de entrega de um homem chamado Charles Spurgeon, um dos pregadores das nossas gerações. Outro pregador da nova geração que impactou essa geração, que transformou vidas, John Wesley, homem cheio do Espírito Santo, que por onde ele passava, as pessoas viam o Espírito Santo através da vida deles, e por onde esses homens passavam, aquele ambiente se transformava, aquele ambiente se enchia da graça de Deus. Queridos, me escutem, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando através das nossas transmissões online, essa geração precisa de homens e de mulheres que façam a diferença nessa terra, porque existem pessoas morrendo, mas não por uma causa, morrendo por suas próprias causas. Existem amigos nossos, familiares nossos, pessoas à nossa volta que estão se perdendo, porque estão lutando a sua própria causa, não estão lutando a causa de Cristo, a causa do Evangelho, a causa de um propósito. E o que eu e você, o que nós estamos fazendo? Vindo aos cultos de domingo, e entrando e saindo, e a vida continua da mesma forma? Que evangelho é esse? Que base de evangelho é esse? Que essência de evangelho é esse? Que o evangelho, a base do evangelho é entrega, é transformação, é mudança de vida, é fazer a diferença. Tem muito mais, queridos, tem muito mais de Deus para a sua vida. Você pode ser e deve ser boca de Deus onde você está, onde você estiver. Faça a diferença, querido. Não seja mais um na multidão que entra e sai e continua do mesmo jeito. John Wesley fazia a diferença, Spurgeon fazia a diferença, e tantos homens e mulheres da Bíblia faziam a diferença. Esther fazia a diferença, Maria fez tanta diferença, entregou sua vida de uma forma tão especial, que fez com que Deus olhasse do céu e disse a ela: és tu, Maria, agraciada, para trazer a luz ao Salvador do mundo. E Jesus, por sua vez, deu o seu melhor diante dessa terra. E Ele foi ali até o Calvário. E no Calvário, Ele se entregou por amor a mim e a você. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Que você possa sair daqui dessa tarde entendendo isso. Que a base do Evangelho é transformação, é salvação, é mudança de vida, é fazer a diferença. Amém? Que você possa estar recebendo no seu espírito. Receba no seu espírito, faça a diferença. Chega de perder tempo. Pastor Marquinhos pregou aqui quinta-feira. Chega de perder tempo. Chega de andar para um lado e para o outro. Não, vou sair dessa igreja porque não me deram a paz do Senhor ali na porta. Não, vou sair porque ninguém fala comigo. Eu entro e saio e ninguém fala comigo. Não, está sentado na igreja. Não estou mais não na igreja. Por quê, irmão? A igreja é todo mundo falso.
Que base do evangelho você está vivendo, irmão? Todos esses homens foram perseguidos, foram caluniados, entregaram a sua vida, e você está saindo da igreja porque o irmão não te deu a paz do Senhor? Tem muito mais. Não vou sair da igreja porque não me deram a oportunidade de tocar. O que é que você está buscando? O evangelho genuíno que transforma? Nessa tarde o Espírito Santo está falando nos nossos corações. Não é tempo mais de sermos medianos. Precisamos subir a régua. Precisamos fazer a diferença. Amém? Deus tem muito mais nessa tarde. Em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim: aquele que quiser salvar sua vida, perderá. Aquele que perder sua vida por amor a mim, encontrará. Precisamos morrer para as nossas vontades, nossos desejos, nossas paixões, e lutar por uma causa real. Lutar por vidas, por almas, pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um braço forte. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas sedentas e não buscam, estão com sede e não vêm até a fonte. Existe uma fonte. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga: existe uma fonte. Agora diga com fé: existe uma fonte. Porque se você não falar com fé, nem eu vou ter vontade de beber essa água que você está me falando, que existe essa fonte. Eu quero nada dessa fonte aí, desse jeito aí. Quero não, irmão. Existe uma fonte de águas vivas, de águas puras, de águas cristalinas. Existe uma fonte, irmão, que jorra, que jorra, que jorra. E ela está jorrando nessa noite. Amém? E eu quero dizer para você que está passando por uma luta, por uma prova, por uma situação adversa. Escute: lute até o fim. Não desista. Lute até o fim. Não desista. E algum dos atributos de Estevão eu quero partilhar nessa tarde. O primeiro atributo de Estevão, que fez com que eles suportassem todas aquelas pedradas, todas aquelas calúnias. O primeiro atributo de Estevão, quem pode me dizer? O primeiro atributo de Estevão: cheio do Espírito Santo. Versículo 57 do capítulo 7 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Você acha que se você encher de você mesmo, você vai conseguir suportar as lutas e as dificuldades da vida? Você acha que se você se encher da sua intelectualidade, dos seus estudos, da sua teologia, da sua busca, você vai confiar na força do seu braço, simplesmente, e você vai vencer tudo, né? Agora você é a Mulher Maravilha, super-homem, vai vencer tudo. É assim? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Escute, irmãos, eu não estou dizendo que você não deve estudar, buscar conhecimento. Isso é top, isso é maravilhoso. Eu vejo aqui na nossa comunidade, a nossa comunidade é uma comunidade tão abençoada, você não tem noção. Vocês têm noção, na verdade, né? Vocês podem ver aí que em sua volta você vai ver que a nossa comunidade é uma comunidade abençoada. Existem aqui excelentes profissionais, irmãos. Excelentes. Nós temos aqui médicos, advogados, nutrólogos, um dos melhores do estado de Sergipe. Nós temos aqui coaches, nós temos aqui treinadores, nós temos aqui professores, nós temos aqui advogados, mestres. Nossa igreja, só tem gente da alta.
Nossa igreja é bênção. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que se dotou de conhecimento, que buscou todo o conhecimento humano, que você fala e, meu Deus do céu, o cara é um... Deixa eu dizer para você, reserva um tempo para se encher do Espírito Santo. Reserve um tempo para chorar diante do altar do Senhor. Reserve um tempo na madrugada para derramar suas lágrimas diante daquele que pode suprir as suas necessidades. Reserve um tempo para dizer: Senhor, eu sei que de mim eu nada tenho, tudo é teu, tudo vem do Senhor. É o Senhor que me dá sabedoria, que me ilumina para que eu possa fazer um concurso hoje. Irmãos nossos foram fazer concursos hoje pela manhã. E até o pastor Zoá brinca, né? Me inscrevi no concurso, mas chega lá, Deus vai, eu vou orar e Deus vai me revelar tudinho, eu vou fazer a prova e vou passar. Amém. Se isso acontecer, amém, glória a Deus, é um milagre. Uhul. Precisa estudar, irmão. Precisa fazer cursos. Precisa buscar conhecimento. Cursos e mais cursos. Precisa estudar cursinhos. Vestibular. Precisa estudar, irmão. Quer crescer na vida, quer se formar, quer ter uma profissão, quer ter uma carreira de sucesso, precisa estudar. Sim ou não? Mas quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Se encha do Espírito Santo. Você pode aplaudir o seu bem forte. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo se expressa na presença dele. Se for para o Senhor, pode ser mais forte. Aplauda aí com a sua melhor salva de palmas. Do jeito que você nunca aplaudiu ninguém. É o Espírito Santo, irmãos, que nos move, que nos faz ser diferentes. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos avançar. Que quando você for cheio, você vai entender que a sua luta não é contra o seu irmão. Não é contra o seu irmão. Sabe por quê? Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender que a sua luta não é contra aquela pessoa que você está pensando aí agora. Não é contra ele. Porque a natureza dele é terrena. A natureza dele é tacar pedra. Aqueles homens que apedrejaram Estevão, a natureza deles era apedrejar. Era tacar pedra, era o que eles tinham para oferecer. Eles não suportavam, a Bíblia diz que eles não suportavam ouvir Estevão pregar. A Bíblia relata que eles não suportavam, eles não aguentavam ver Estevão operar milagres e prodígios e maravilhas. Se você for ler o capítulo 6 de Atos, o capítulo 7, capítulo 8, estude essa história de Atos, e vocês vão ver os homens da fé. Eles não aguentavam ouvir Estevão falar. Porque a natureza deles era tacar pedra, mas a natureza de Estevão era dos céus. A natureza de Estevão era amar, era perdoar, era liberar a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra de transformação. Essa era a natureza de Estevão. Porque quem entende as coisas da carne, quem anda e vive as coisas da carne, jamais vai decifrar as coisas do Espírito. Escute, isso é forte. Quem busca na carne, jamais vai viver a experiência do Espírito Santo na sua vida. Jamais. Porque a nossa natureza do Espírito Santo é a natureza celestial. Nós fazemos a diferença. Nós amamos, nós perdoamos, nós avançamos. Nós fazemos a diferença porque a nossa natureza é celestial. Amém? Sabe, crente cheio do Espírito Santo, ele não perde tempo falando mal dos outros no Instagram. Crente cheio do Espírito Santo
Não vai fazer barraco nos lugares públicos. Não, mas eu vou cobrar meu direito, eu vou reivindicar. Existe uma forma para isso. Existem os seus direitos para isso. Você é cheio do Espírito Santo, você precisa ser referência, você precisa fazer diferença. Não, mas estão me tacando pedra lá no Instagram, estão falando, estão me detonando, estão me cancelando. A natureza deles é tacar pedra. E a sua natureza é o quê? Orar por eles. Orar por aqueles que estão tacando pedra. E a gente consegue aqui aprender com Estevão. Veja. A palavra diz que no versículo 55 ainda, parte B, diz assim, ó. Levantando os olhos para o céu. Em outras versões diz, fixando os olhos aos céus. Aonde estava a natureza de Estevão? No céu. E quem olha para as coisas do céu, vê coisas sobrenaturais. E olha o que o versículo 56 diz. Ainda no 55, parte B, diz assim, ó. Levantando os olhos para os céus, viu a glória de Deus e viu Jesus à direita de Deus. Aqui ninguém estava entendendo nada, viu, irmãos? As pessoas estavam tacando pedra nele, e ele aqui, ó, olhando para o céu, suportando tudo, porque ele não olhou para quem estava tacando pedra nele. Ele fixou os olhos na natureza celestial que ele é. E o que acontece? E o que acontece? Olha o que acontece, irmão. Quando você olha, quando você tira o foco do problema, você consegue entender que Deus está no controle de tudo. Aonde estão os seus olhos nessa tarde? Nem quem está te perseguindo, nem quem está te caluniando, nem quem está te tacando pedra, ou no Deus que pode livrar, ou no Deus que pode te dar vitória. Aonde estão os seus olhos nessa tarde? Sabe, eu anotei outra pérola aqui, para quem está anotando, você que está nos acompanhando, anote aí, ele é para a sua vida. Quando você está olhando para o céu, você não se perde, você não se desvia. Quando você está olhando para o céu, você não se perde, irmão. Quando você está olhando para o céu, você não se desvia. Não, mas nunca mais eu boto o pé na igreja porque fulano A, B, C, D fez isso e não dá certo. Agora igreja, escute. Quando você está olhando para o céu, você não se perde. E sabe essa pessoa linda que está do seu lado? Repete isso para ela, para que ela possa sair daqui dessa tarde entendendo isso. Diga, quando os seus olhos estão no céu, diga com fé. Você não se perde, você não se desvia, porque quando a gente está olhando para o céu, a nossa natureza está se conectando com a nossa essência, com a nossa realidade, com a nossa identidade, com a nossa nacionalidade, porque você sabe que nós não somos daqui, né? Nós só estamos de passagem, você sabe disso, né? Nós só estamos de passagens, viu? Para aqueles que ficam, ó, tchau. Para aqueles que ficam, só dou tchau. Eu quero que você venha comigo. Quero que você vá comigo. Quero que você consiga entender e se conectar com o seu chamado, com o seu propósito de vida. Mas se você estiver aqui, entra domingo, sai domingo, entra domingo, sai domingo, e nada... Aí, filho, só dou tchau, viu? Porque a minha natureza é celestial.
e eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E a Bíblia diz que lá tem ruas de ouro e de cristal. E lá vou ver anjos subindo e descendo. Irmãos, isso aqui é tão rico, olha. Isso aqui transforma nossas vidas, irmãos. Quando você começa a entender, desfrutar, deleitar, buscar, ler, se apaixonar, dedicar tempo. Sabe o namoro? Quando você começa a namorar com uma pessoa, todo dia você se arruma, bota a sua melhor roupa, seu melhor perfume, marca o horário. Eita, que ele não chegou ainda. Eita, que chega que eu tenho que pegar ela. Você se dedica, você investe tempo, você investe financeiramente falando, você investe, dá o seu melhor. Galanteia, manda presentes, mensagens. Depois que consegue, meu Deus, vai, né? Já consegui. Aqui, ó, é um relacionamento diário, todos os dias. É se apaixonar todos os dias, é buscar todos os dias. E quanto mais você busca, você vai tendo intimidade. Porque namoro é assim, né? Você namora, noiva e depois casa. E no casamento tem a intimidade, um casal, com esposa, com esposo, já se conhece, coisas bem profundas, bem íntimas. Assim é com a palavra. Se você não tiver um relacionamento com a palavra, a gente vai ficar só num namoro, ou no mínimo, ou no máximo uma paquera. Não, estou paquerando. Ei, vamos na igreja lá? Não estou paquerando. Um domingo lá, um domingo fora, um domingo lá, um domingo fora. Não estou paquerando. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que você mais investir, aquilo que você mais se relacionar, você vai casar. Você quer casar com a palavra e viver o melhor da palavra? Ou você quer ser mais um no meio da multidão? E ser mais um doente, triste, desanimado, sem foco? Viver uma vida rasa. Porque, queridos, quem tem uma vida de intimidade com essa palavra e que se relaciona com ela, se enche dela. E qual o tema da palavra de hoje? Sejam cheios. Como é que você vai ser cheio se você não busca? Eu quero te convidar nessa tarde a refletir. Busquem na palavra. Sabe, um detalhe que eu observei aqui, no versículo 55, parte B, diz que Jesus, quando Estevão estava olhando para o céu, ele viu Jesus do lado direito. A palavra direita, irmãos, na Bíblia, significa governo. Se você pesquisar a palavra direita, fala sobre o governo, sobre a autoridade. Quando Estevão desvia os olhos de quem estava apedrejando ele, da calúnia, e começa a olhar para o céu, ele vê o Pai, a glória de Deus, e olha e vê Jesus à direita. A direita aqui é profético. Entenda uma coisa, crente cheio do Espírito Santo nessa tarde, a direita, a palavra direita, quer dizer governo. Quando Estevão olha e vê no mundo espiritual Jesus sentado à direita, ele está dizendo: Deus está no controle, Deus está no governo. Quem está governando a sua vida hoje? Quem? Jesus, né, nos ensina que Pedro está pescando, e ele fala: ei, lança as redes do lado direito. Mas a Bíblia diz que eles pescavam a noite toda e tal, e não conseguiam pegar nada.
Mas ele falou: lança a rede do lado direito. Direito aqui, direita, lado direito, é profético, quer dizer governo. Deus está no governo de tudo. Deus está no controle de tudo. Sabe essa prova que você está passando aí? Sabe essa dificuldade que você está enfrentando? Deus está no controle. Deus está no governo. E quando você entende isso, eu sempre falo isso, né? Quando eu estou ministrando, né? Quando você entende isso, que Deus está no governo, você desfruta. E olha o que acontece, já para encerrar. Olha o que acontece quando Estevão entende isso. No versículo 59, ele diz assim, ó: enquanto apedrejavam Estevão, este fazia o que, gente? Orava, irmão. Agora me diga, o cara está te tacando pedra, está te acusando, está te espancando, e você vai orar? Trazendo para a nossa realidade, eu acho que você fica tão furioso com as calúnias que você enfrenta, com as coisas que você enfrenta no dia a dia, que você vê, que você enxerga, que você sabe, que muitas das vezes não dá nem tempo de orar, não é verdade? Você já quer lá o quê? Fazer o quê? Revidar. Você já quer ir para um confronto. Você já quer logo ir para o embate. É assim, é a nossa natureza. É celestial. Mas nós só vamos agir de forma espiritual e celestial se a gente estiver em espírito. Porque se a gente estiver alimentando nossa carne, a gente vai fazer o quê, irmão? Quando acontece um negócio desse? Vai para a briga. Vai revidar. Escute. Não sejam iguais aos carnais. Queiram ser espirituais. Queiram ser cheios. Não é fácil. Eu vou logo dizendo que não é fácil. Porque, você viu, de Gênesis a Apocalipse, todos foram perseguidos. Mas quem está cheio do Espírito Santo, consegue suportar. Ele foi orar. E para encerrar, olha o que ele disse. Ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, dobrou os joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados. Só quem é cheio do Espírito Santo, irmãos. Só quem é cheio do Espírito Santo que vai orar por seus opositores. Só quem é cheio. O cara, na hora da morte, ele lembrou de orar ao Senhor e disse: Senhor. Ele lembrou do que o mestre ensinou a ele. Lembra na cruz do Calvário, que Jesus, em sua oração, diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Certamente, irmãos, Estevão aqui lembrou desse episódio. Enquanto a adversidade vinha sobre a sua vida, enquanto os seus acusadores o acusavam, apedrejavam, queriam fazer Estevão parar, queriam matá-lo, porque eles não suportavam ouvir Estevão pregar. Eles não suportavam ver Estevão falar de Jesus, falar das maravilhas, realizar milagres e prodígios. E mesmo assim, irmãos, ele dobrou os joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados. Dizia: tenha misericórdia, tenha misericórdia. E a palavra diz que tendo dito isso, adormeceu. Deus é tão lindo que aqui não fala tendo dito isso, ele morreu.
aqui ele fala: tendo dito isso, ele adormeceu, descansou no Senhor, foi para a glória do Senhor, mas foi para a glória cumprindo o seu propósito, foi para a glória dando o seu melhor, diante daquela população, diante daquela situação, diante de todos que estavam ali, de joelhos, sendo apedrejado, enquanto as pessoas estão te jogando pedra, irmãos, as pessoas estão te caluniando, querendo fazer coisas horríveis com você, querendo fazer você parar, com intrigas, com brigas, com fofoca, com disse-me-disse, trazendo para os tempos atuais, com mimimi, sabe? Quem é cheio do Espírito Santo vai ver essa situação e vai fazer, sabe o que? Vai orar e vai dizer: Senhor, perdoa essa pessoa, Senhor. Começa a orar assim, começa a ser cheio. E ali ele adormeceu, irmãos, e ali ele descansou no Senhor, sabe? E a última pérola que eu quero partilhar com você nessa tarde é: quem é cheio do Espírito Santo, anota aí, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho aqui, você que está me acompanhando através das nossas transmissões online, anota aí. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, expressa amor, expressa perdão, expressa gratidão, expressa misericórdia. Esse é o sentido do Evangelho, irmãos. Esse é o sentido do Evangelho. Sabe? Assim como Estevão, eu quero te convocar nessa tarde, para que você possa viver diferente, que você possa agir diferente, que você possa ser diferente, que você possa entender a essência do Evangelho, a base do Evangelho. Entregue tudo, irmão. Entregue tudo. Entregue a sua vida, entregue seu tempo, entregue sua dedicação. E mesmo em meio às lutas e às dificuldades que você vai enfrentar, porque nós vamos passar, e nós passamos todos os dias, e nós vamos encontrar pessoas que não gostam da gente, nós vamos encontrar opositores, nós vamos encontrar caluniadores, fofoqueiros, mentirosos, nós vamos encontrar. No trabalho, na faculdade, e se surpreenda, às vezes é até dentro da própria família. Mas eu quero te dizer nessa tarde que existe muito mais sendo derramado sobre a sua vida, mas não para ficar em você. Quando Deus trouxe esse tema no meu coração, Ele queria que pudéssemos ser tão cheios, tão cheios, tão cheios, que a gente possa transbordar isso na vida de outras pessoas. Porque assim como Estevão estava ali transbordando do seu melhor, Saulo foi impactado, e a vida de muitas pessoas através de Paulo, que seguiu o seu legado, foi transformada. E assim mesmo, aqui nessa tarde, eu quero te convocar, te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Que assim como essa história de Estevão impactou toda uma geração e faz transformação até hoje, eu quero dizer, eu quero liberar, eu quero declarar sobre a vida de cada uma pessoa que está aqui nessa tarde,
de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração nessa tarde. E eu sei que você fará a diferença na vida de outras pessoas. Porque Deus quer te usar para transformar uma geração. Deus quer te usar para mudar um ambiente. Deus quer te usar para mudar uma situação. Escute, Deus vai te usar para mudar uma situação que só você sabe qual é. E você precisa tomar posse e entender isso, que depende de você, não depende de mais ninguém. E Deus vai te usar, porque nessa tarde o Espírito Santo derramou sobre a sua vida uma porção dobrada. Escute, uma porção dobrada. E o seu ano de 2024 nunca mais vai ser o mesmo. A nossa igreja fez uma proclamação para que nós possamos viver o ano do Espírito Santo, sim ou não? E eu quero fazer uma pergunta: quem quer viver o ano do Espírito Santo na sua vida? Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Escute, você só vai viver o ano do Espírito Santo na sua vida se você ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque senão vai ser só mais uma nomenclatura. E aí você vai entrar ano e sai ano, fazendo projeto de vida, e vai ficar só no papel, e vai ficar só na nomenclatura. O ano do Espírito Santo. Sim. E o que você vai fazer para viver o ano do Espírito Santo? Primeira dica que eu quero te falar nessa tarde, para você de fato, escute, irmão, escute. O Espírito Santo está mandando eu falar isso aqui, para você que está aqui e para você que está em casa. Você só vai viver de fato o ano do Espírito Santo se você se encher do Espírito Santo. Ei, você só vai viver o ano do Espírito Santo se você se encher do Espírito Santo. Senão vai ficar só na nomenclatura, no post e no Instagram. É tempo de ver céus abertos sobre a sua vida. É tempo de receber as acusações, as calúnias, as pedradas, e olhar para o céu e ver a glória de Deus, e ver Jesus sentado à direita, e viver o governo de Deus sobre a sua vida. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quer viver o ano do Espírito Santo? Então viva o governo de Deus. E eu quero que a gente cante essa canção, sabe? Cante. Cante como forma de oração agora. Você vai fazer dessa canção uma oração bem profunda. És bem-vindo aqui. Mas não cante só por cantar, Nosso coração. porque não vai fazer efeito. Toma Cante. direção. Se você de fato quer viver isso que você vai cantar. Escute. Fogo consumidor. Fogo consumidor está aqui hoje. Impedimentos vem. Está derramando. Face a face. Está derramando. Senhor. Olha a letra dessa canção. Sopra em nós, Olha o que você está pedindo. Espírito, te queremos. Sim. Deus. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Então faz assim com suas mãos de sopra. Vem, sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito Santo. Vem. Você quer Ele? Você quer Ele? Faz assim, ó. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa eu mover, meu irmão. Sinto fluir, sinto fluir. Agora eu vou dizer: esqueça essa pessoa que está do seu lado. É você e céus abertos. É você e a glória de Deus. É você e Jesus sentado à direita. Oh, cante. Cante. Adore, busque, sinta a presença do Espírito Santo. Comece a ser cheio aí no seu lugar. Seja cheio, seja cheio. Eu declaro sobre a sua vida: seja cheio, meu irmão. Seja cheio, minha irmã. Viva, viva o sobrenatural de Deus. Cheio, aleluia. Sua glória está aqui. Clame,
Se você não sabe Teu cantar, amor leia. liberta-me. Leia. Mas declara essa palavra, porque é uma palavra profética para a sua vida. Estás aqui Escute. no trono de louvor. Cante. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos ter. Cante. Sopra em nós, Sopra, Espírito Santo. Espírito, Sopra nesse lugar. Enche esse lugar, Senhor. te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Declare isso, declare isso. Sopra. Cante, cante, igreja. Sinta, sinta aí a presença do Espírito Santo. Oh, chega, cante. Oh, Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Envolver-nos, Senhor, com a tua maravilhosa presença. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos ser cheios da tua presença, Espírito Santo. Queremos ver céus abertos nesse lugar. Queremos ver o Senhor sentado à direita do trono de Deus. Queremos ver a glória de Deus. Queremos se encher da tua presença, Senhor. Queremos declarar isso. Que se abra o céu sobre as nossas vidas. O teu Cante, reino vem, cante, igreja. nossa fé Sim. está Em quem? no nosso Deus. Cante bem forte, cante bem que forte. se abra o céu, Olha o que você está pedindo. o teu reino vem, O céu vai se abrir nesse lugar sobre a sua nossa vida. fé está Mas só vai sentir, só vai receber quem tiver com os olhos fitos, fitos em Jesus, que se fitos no céu. abra o céu. Sim. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados Declare se isso. abram. Declare isso. Profetiza isso sobre a sua vida. A nossa fé e esperança está em Deus, Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, Sim, você teu pode dizer isso. reino venha mover. Você quer que o reino do céu se mova nesse lugar? Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Olha, escute, escute, como um ato profético, dá a mão a essa pessoa que está do seu lado aí. Se possível, pode fechar o corredor, dá as mãos. Dá as mãos. Isso aqui é profético, irmão. Isso aqui é muito forte. Os céus estão se movendo sobre esse lugar. O Espírito Santo de Deus está derramando sobre esse lugar uma unção sobrenatural, uma porção dobrada. E a unção, ela é transferível, ela consegue impactar e se conectar com o outro. De repente você está aqui nesse ambiente de glória, o céu descendo sobre esse lugar, e você está aí só cantando, só lendo, mas nesse momento de mãos dadas,
eu quero que você declare com toda a sua fé, topando aí na mão do seu irmão, transferindo essa unção poderosa que está sobre a sua vida. E você vai dizer bem alto, com fé, e você vai profetizar, e você vai declarar dizendo: os céus fecharam se abram, que os céus... Cante igreja, só você, o Senhor está aqui sobre esse lugar. Cante. Que os céus fechados se abram, Cante. teu reino venha mover. Sinta aí. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Você pode crer nisso, você pode sentir isso. Que os céus fechados se abram, Está teu aberto. reino Sim. venha mover. Eu declaro agora, Senhor. Nossa fé e a esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Queremos ver céus abertos, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos declarar o ano do Espírito Santo. Que se abram os céus, o teu reino vem. Vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está Sim, no Deus. nosso Nossa fé está em Ti, Senhor. Que o céu se abra nesse lugar, Pai. O teu reino, Que o Teu reino desça sobre nós. Queremos sentir a Tua presença, Senhor. A nossa fé está em Ti, Senhor. que Oh. se abra o céu. Pai amado e Pai querido, nesse momento, Senhor, como ato de fé, unindo a minha fé com a fé dos meus queridos e amados irmãos, nós declaramos céus abertos, Senhor, sobre as famílias aqui representadas nessa tarde. Nós declaramos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos transbordar na unção que vem dos céus. Queremos ter mentes espirituais. Queremos ter olhos espirituais. Queremos enxergar a Tua glória. Queremos enxergar o Senhor sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Queremos, Senhor, entender que o Senhor está governando a nossa vida. Queremos, Senhor, andar em novidade de vida, em transformação de vida. Queremos ser boca de Deus. Queremos ser cheios da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça. Assim como Estevão, Senhor. Queremos ser como Estevão, Pai. Queremos declarar o nosso melhor diante do Teu altar. Queremos entregar a nossa vida diante do Teu altar. Meu Deus, Pai amado e Pai querido, nesta hora eu quero declarar céus abertos, bênçãos sem medida sobre cada homem, sobre cada mulher que está aqui nesta tarde, aqui, Senhor, diante desse ambiente, diante da Tua presença. Eu quero declarar uma unção dobrada, bênçãos sem medidas. Que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas nessa tarde e que possamos ser cheios e transbordar na vida de outras pessoas. Assim, meu Pai, eu quero abençoar cada um aqui nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só quem recebeu de Deus nessa tarde, dá a melhor salva de palmas para Ele, celebra Ele com júbilo, com cânticos. Adore, pode voltar para o seu lugar, cantando com júbilo, celebrando, adorando, porque a presença dele é real nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre falo isso, né? Esse é aquele culto que a gente não quer ir embora, a gente não quer acabar, porque é muito sublime a presença do Espírito Santo aqui nesse ambiente. E essa presença, ela vai postergar durante toda essa semana sobre a sua vida.
Eu tenho certeza que você entrou aqui de uma forma e você vai sair daqui de outra forma. E nós queremos ouvir testemunhos do que Deus fez na sua vida e do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Amém? Quantos foram abençoados aqui nessa tarde? Que possamos viver isso que nós cantamos, que os céus se abram sobre as nossas vidas, e que possamos ser como Estevão, fazer a diferença na vida das pessoas, que possamos ser cheios. Amém? Como foi o tema da mensagem de hoje? Sejam. Então no 3, como um lindo coral, eu quero ouvir todo mundo dizer: sejam cheios. Amém? 1, 2, 3, declarem. Mais forte. Mais forte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Somos cheios da graça e do poder do Senhor. Amém. Vamos voltar para os nossos lares abençoados e em paz. Ergam assim suas mãos. Ergam assim suas mãos. Recebam as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno e amigo e fiel Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Teu reino venha mover.